A boa vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda colocou o time rubro-negro muito próximo da final do Campeonato Carioca. 3-0, e como joga essas semifinais contra o Voltaço com a vantagem de 2 resultados iguais, ou seja, um empate na soma dos placares, o Flamengo pode até perder por 3-0, 4-1, 5-2, que estará na decisão contra a Fluminense ou Portuguesa, que farão o primeiro confronto entre eles na outra semifinal, nesse domingo às 4 horas da tarde, na Ilha do Governador. Com um pé na final, ou com quase 2 pés na final, o que o Flamengo ganha com isso? Ganha tranquilidade. Aliás, falamos sobre isso também com relação ao Atlético Mineiro em outro vídeo aqui no canal, que você pode clicar aqui em cima para acessar. Antes eu quero dizer para você, claro que esse vídeo você já percebeu, tem o patrocínio, o apoio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. O OneFootball mudou o visual, está de cara nova, tem campeonato alemão em reta final, tem campeonato francês em reta final, o Lille liderando, inclusive, o campeonato francês, ou seja, jogos ao vivo com imagem. Você faz o download no final desse vídeo e assiste as partidas. Se você estiver assistindo no começo desse domingo, esse vídeo, 4 da tarde, por exemplo, estarei junto com o Luiz Alano na transmissão pelo OneFootball de Mônaco e Lyon. Mônaco ainda sonha com o título do Lyon, busca uma vaga na Liga dos Campeões. Jogos excelentes, transmissão em português, show de bola, além, claro, de todo o conteúdo, e parte dele você vai ver passando aqui do meu lado, já, o conteúdo que você encontra no OneFootball, notícias, vídeos, estatísticas, enfim, tempo real dos jogos e muito mais. E esse jogo do Flamengo com Volta Redonda deu a tranquilidade, como aconteceu, eu falava do Atlético Mineiro, porque o Flamengo e o Atlético, com times que estão na Libertadores, e os demais também brasileiros, eles têm hoje uma obrigação de fazer uma boa gestão das suas semanas de trabalho. E de que maneira isso? De maneira que você evite desgaste, você possa rodar elenco, você possa preservar alguns jogadores, e isso fica mais viável depois de você praticamente tornar um quase amistoso o jogo de volta, pela vantagem adquirida na primeira partida. Então o Flamengo fez um bom jogo e vai ter uma partida agora fora de casa contra a LDU, terça-feira, em Quito, no Equador. Aí ele joga no sábado de novo com Volta Redonda no Maracanã e joga na outra terça contra o União La Calera, no Chile. A última partida fora de casa na fase de grupos, depois ele encerra com os jogos no Rio de Janeiro contra a LDU e o Vélez. E aí já intercalando com as finais do campeonato, caso de fato se classifique, como deverá acontecer. Ou seja, o Flamengo pode muito bem contra o Volta Redonda não usar nenhum titular. Dessa vez, o Flamengo de Rogério Ceni, contra o Voltaço na Cidade do Aço, utilizou o goleiro Diego Alves, a zaga, que eu acho que hoje é titular, com Arão, Gustavo Henrique, diante da lesão do Rodrigo Caio. Acho que o Bruno Viana perdeu espaço depois de uma atuação fraca contra a equipe do La Calera no Maracanã, entrou até no segundo tempo. O Pedro é reserva, né, jogou como titular, mas não é titular do time, né. Jogou então o Arão, jogou o Gustavo Henrique, jogou o Diego Alves, meio campo teve o Everton Ribeiro como titular, e ficou por aí, né. Jogaram o Pedro, jogou o Vitinho, jogou Michael, jogou o João Gomes, jogou o Hugo Moura, jogou o Mateuzinho, jogou René. Então foi quase um time só de reservas. No segundo tempo, já com 2-0, aí entraram o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, aliás, Diego, Bruno Henrique, Everton Ribeiro saiu, ele era titular e saiu. Entrou também o Arrascaeta, que deu um passo espetacular para o último gol marcado pelo Pedro. Agora o Flamengo pode jogar com um time só de reservas, com um time só de garotos, porque está muito bem encaminhado. A sua vaga na final está muito bem encaminhada. Não vai colocar um time de garotos, claro, mas pode colocar um time B, de repente até poupando todos os titulares numa semana, dando a todos eles uma semana de descanso, recuperação e trabalho entre 2 partidas de Copa Libertadores. Tivesse um resultado mais difícil, teria que ir com um time mais forte para não pagar um vexame de ser eliminado pelo Volta Redonda, o que seria o vexame, evidentemente. Porque um ponto até importante de falar, né? Esse assunto ficou muito em evidência, eu já me manifestei sobre isso aqui no canal, inclusive, por conta da situação do Palmeiras, né? Muito distante da classificação do Campeonato Paulista. E por mais que o Campeonato Estadual seja menos relevante, não tem o mesmo peso de antes, do passado, cara, você tem um elenco forte, jogadores bons, é um campeão sul-americano, brasileiro, da Copa do Brasil e tal. Você não passar de fase, tá colocando o time em reserva, não importa. Mesmo assim, é um elenco muito melhor do que os times que estão ali disputando, no caso é o Novo Horizontino, que pode roubar essa vaga que deveria ser do Palmeiras. Então esse argumento não cola. É um vexame sim, é feio você não se classificar, a não ser que você assuma desde o começo do campeonato, que não aconteceu,
que o torneio ali para você é irrelevante, que você vai colocar um time mais fraco e tratar como pré-temporada. E não colocou times tão fracos assim. Então é meio bizarro isso. Acho que é ruim até para o próprio clube. E o Flamengo não deve correr esse risco. Se fizer a final com a Portuguesa, por exemplo, e perder, vai ser um vexame. Se perder para o Fluminense, aí eu acho que não é um vexame, mas é o favorito. Vai ser cobrado. Porque o Flamengo tem um time melhor que o Fluminense. Mas é um confronto clássico de dois grandes. A coisa muda de figura. Tratar como vexame uma derrota para o Fluminense seria de uma arrogância muito grande. O Fluminense é um time que disputa também a Libertadores da América, convenhamos. Mas tempo para treinar, para recuperar jogadores e tudo mais. E o que aconteceu de bom também nesse jogo, né, já num processo de recuperação do Michael, que acho que nunca vai ser um jogador de 7,5 milhões de euros. Foi muito dinheiro por ele. Sempre lembrando, foi um pedido de Jorge Jesus. Os dirigentes foram contratar porque o técnico queria, porque queria aquele jogador. Enfim, o Michael roubou a bola do primeiro gol, driblou dois adversários e fez o passe para o Pedro. Faz, Pedro. Olhou, levantou a cabeça, perfeita a execução de toda a jogada. E depois, uma jogada de alta velocidade, um passe do Vitinho pela ponta esquerda, a primeira jogada ele construiu pelo lado direito do campo, ele deu o passe também preciso na hora certa para o Pedro empurrar para o gol. E ali, com 8 minutos, o Flamengo fez 2-0, depois de um primeiro tempo que perdeu várias oportunidades. Pedro teve 3 chances dentro da área, Everton Ribeiro teve 2 chances, uma delas cara a cara com o goleiro. E outras oportunidades que foram criadas, o Flamengo não aproveitou. A primeira delas com alguns segundos de bola rolando. Então o Flamengo já poderia ter saído com uma vantagem no primeiro tempo, quando finalizou 12 vezes contra 2. Então, assim, foi muito superior. E no segundo tempo, em 8 minutos, resolveu, graças à presença diária do goleador Pedro, mas nas jogadas do Michael. Especialmente a primeira, que foi uma jogada toda dele, uma grande jogada. Então o Flamengo vai recuperando esse jogador, como também já recuperou o Gustavo Henrique, já teve altos e baixos, mas era um jogador que estava queimado, agora consegue jogar, consegue render um bom futebol em muitas partidas. Tem ainda o Léo Pereira, que é um caso mais complicado no momento, né? Até por conta da ausência em treino, situações nas quais ele se envolveu nesses últimos dias, mas esse é um processo necessário. Então essa vitória, ela traz tranquilidade, ela praticamente classifica o time, ela permite que a comissão técnica administre melhor o elenco durante a semana, essas semanas aí com jogos de meio de semana, terças-feiras, quartas-feiras ou quintas, né? Vai ter jogo terça, quarta e quinta, tudo por Libertadores, que é evidentemente a prioridade, sem correr o risco de vexames no Campeonato Carioca, né? Jogando de uma maneira segura. Então acho que foi uma vitória muito importante e um bom futebol que o Flamengo praticou, apesar dos gols perdidos. Concedeu algumas chances à Volta Redonda, é verdade, alguns probleminhas defensivos, mas também o Volta Redonda jogando contra o Flamengo, cheio de reservas. É uma boa equipe que liderou boa parte do Campeonato Carioca, que fez uma campanha muito superior a Vasco e Botafogo, por exemplo. E vai criar algumas situações. E quando perdi, então, o time saiu para o ataque, criou, tem bons jogadores, conseguiu dar trabalho, o Diego Alves fez algumas defesas, também pela qualidade da boa equipe do Volta Redonda, bem treinada. Né, contra o Flamengo, que naquele momento até estava no ritmo meio de treino, né? Quando entraram ali alguns titulares, né? O Bruno Henrique, o Diego, o Arrascaeta, o ritmo do treino, do jogo era até de treino, um jogo mais cadenciado àquela altura. Então a vitória é importante do Flamengo, muito valiosa nesse jogo contra o Volta Redonda, porque vai facilitar as coisas para o técnico Rogério Ceni, para a comissão técnica, para os jogadores, nessa sequência do Campeonato Brasileiro, do Carioca, paralelo à Libertadores e perto de começar também o Brasileirão, que o Flamengo terá seu primeiro jogo contra o Palmeiras, no dia 30 desse mês de maio. Ok? É isso aí. Valeu e saudações.